E aí, Gabriel, acho que como consequência, cara, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, a gente vai ter muito mais idoso nas academias. Muito. Nossa. E aí a gente tem que se preparar já para isso, agora. Eu tenho que começar a pensar em aula coletiva para o público idoso, tenho que pensar no atendimento da musculação específico para o público idoso, entendeu? E eu não estou falando de público idoso, uma pessoa debilitada, não, é só um atendimento especial, um atendimento diferente, porque a pessoa ativa idosa, ela está super bem. Então, mas entender que a gente vai ter esse público daqui a alguns anos, eu acredito muito nisso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira, estamos na segunda temporada aqui, recebendo nomes altíssimos aqui do esporte. Teve a primeira temporada, então os episódios estão todos disponíveis aqui no YouTube da Polar. Hoje, já vou dar start aqui no meu relógio para um papo muito especial. Hoje a gente vai mostrar coisas que nem o Polar Flow mostra. Estou recebendo aqui Daniel Guimarães, gerente nacional de aulas coletivas da Bodytech Company. Prazer, Gabriel. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Pô, bom demais. E já contar pra galera, a gente gosta de mostrar os bastidores. Aqui não tem... Que a gente errou a data, né? Que você tem um Volt e não sei o quê. É verdade. Perrengues bons assim, não, mas deu tô certo. indo pra Uberlândia, né? Vai inaugurar uma academia lá em janeiro, fazer um processo seletivo. E aí, como eu moro no Rio de Janeiro e teve esse convite, eu falei assim, bom, o voo para ir pra Uberlândia para obrigatoriamente em São Paulo. Então, eu vou parar para ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, enfim, a gente teve uma confusão na data. Era amanhã, mas conseguimos antecipar para hoje. Deu tudo certo no final. Que bom. É isso. Cara, resume um pouquinho da tua trajetória ali na Polar. Na Polar não, né? Na Bodytech. Uhum. Tem a Polar aqui, a Polar já vai entrar no papo, mas na Bodytech. E a Bodytech tá com quantas unidades, cara? O tamanho da empresa também? Hoje ela está com 97 unidades, 96 unidades, né? E a gente tem a maioria delas próprias. A gente está prevendo um crescimento bem grande para 2026, principalmente no segmento de franquias. Né? A gente está com uma campanha aí para expandir, fazer uma expansão através das franquias. E nas unidades próprias, a gente está fazendo o nosso dever de casa lá, muito bem feito, para continuar cuidando dos nossos clientes, aproveitando esse boom que está tendo, né? Todo mundo, as pessoas cada vez mais conscientes, né? Mas mais importante do que estarem conscientes, porque acho que todo mundo já está consciente há bastante tempo, mas ninguém levantava do sofá. Eu acho que as pessoas agora estão se movimentando mais mesmo. Então, aproveitando essa onda para ajudar as pessoas, né? Quando que você entrou lá na Bodytech? Cara, eu entrei, eu trabalhava eu sou professor de educação física, né? E apesar desse meu cargo ser gerencial, né? Uma mistura de operação com área técnica, né? Eu vim da área técnica, eu sou professor de educação física, trabalhei em todas as áreas que você possa imaginar dentro de uma academia, tudo, dei todas as aulas e trabalhei na musculação, personal trainer. E aí, em 2007... eu atuava como coordenador de uma academia na Barra da Tijuca. Eu era um dos coordenadores de uma academia na Barra da Tijuca. A Bodytech fez uma aquisição. Aí, durante esse processo de aquisição, eles acabaram escolhendo ficar comigo ali como coordenador. Aí eu fiquei como coordenador de unidade durante 5 anos. Já tinha trabalhado em várias academias no Rio de Janeiro. E eu sou da época que a gente levava, né, o currículo na obra para correr atrás e falou assim, tô aqui e, não sei como é o processo, mas se você quiser contar comigo para trabalhar na escala do final de semana, ou cobrir férias de professor, pode contar comigo. A gente queria ser visto. E eu sempre assim, Gabriel, corri muito atrás nesse sentido, sabe? Me fazendo ser visto e tentando fazer ser lembrado. E aí, graças a Deus, ali quando a Bodytech entrou, eu me identifiquei muito com o formato dela de trabalhar, muito organizado, muito processo, sabe? Metódica, e eu gosto disso. E ali eu fiquei como coordenador de unidade, nessa unidade na Barra da Tijuca durante 5 anos, até 2012. E aí eu recebi o convite para ir para o escritório da Bodytech, né, a holding, para tomar conta no âmbito nacional das aulas coletivas na rede. Então, aí abracei essa responsabilidade, aprendo até hoje. Então, estou desde 2012 cuidando de todas as aulas coletivas na rede. Tive aí durante esse meio tempo também algumas participações no BT Fit, que é o aplicativo desenvolvido pelo grupo, né, para oferecer atividade física de vários formatos para principalmente quem não consegue ter acesso ao mundo presencial, que é ali como gerente de produto, porque durante a pandemia eu entreguei muita solução para o BT Fit, que eu falei, opa, a academia fechou, mas eu tenho o virtual para atuar. Eu entreguei um monte de projeto, acabaram me abraçando ali, agora eu voltei a ficar dedicado nas aulas coletivas em função da demanda. É basicamente isso. Dentro da Bodytech ali, como é que é entre a galera que é da musculação e a galera de aulas coletivas? Você tem noção, assim,
qual é o perfil do público? Lógico, estamos falando de 96 unidades, é difícil falar, mas assim, é meio... Não, mas a pergunta é plausível, vale, porque fica bem caracterizado, principalmente dependendo da região do Brasil que você vai, você vê o público de coletivas e vê o público de musculação. E às vezes eu percebo até assim, o público das academias. Quando eu chego em São Paulo, eu percebo uma atmosfera. Quando eu chego em Curitiba, eu percebo outra. Quando eu tô no Rio, é outra. Quando eu tô no Nordeste, é outra. Isso acontece. E o professor de coletivas também é diferente. E eu costumo dizer, aí contando um caso pessoal, que eu acho que é legal a galera saber, antes de eu me tornar coordenador, eu atuava como professor de musculação e como professor de coletivas. Eu estava na musculação de tarde e aí à noite eu ia para coletivas. Quando eu entrava assim no andar das aulas coletivas, é como se eu colocasse outra roupa, sabe? Vestisse um outro personagem. Eu tinha que ser uma pessoa, às vezes, um pouco mais extrovertida, mais comunicativa, sabe? Que é o conceito do mais artista mesmo, sabe? Então, tinha essa virada de chave. E eu acho que o público acaba ficando um pouco parecido, né, com o professor. Claro que não vai ser igual, mas as pessoas que gostam mais dessa questão social acabam se direcionando mais para as aulas coletivas. E aí eu tenho um ponto a meu favor, né? Porque acho que no Brasil a questão social culturalmente não tem como você fugir disso, né? O público brasileiro já é um público que se envolve, né, socialmente com eventos, que gosta de se relacionar com as pessoas. Então a gente tem aqui essa tribo das aulas coletivas muito forte, muito viva nas academias. E aí, para mim, claro, é um ponto positivo. E você acha que... Qual é a importância dos treinos coletivos, assim, para... Como você falou, mudou... Eu acho que a musculação, às vezes, a pessoa vai sozinha, mete o fone dela lá, treina. Na aula coletiva, a motivação vem disso, de encontrar todo mundo e essa energia de... Eu só penso nas aulas de spinning, assim, os caras, subiu uma montanha, tá vindo... Tem até aquela do Porta dos Fundos, né? O urso tá vindo, ataca, não sei o quê. O urso, o urso tá vindo, bora. O desafio qual é? Na verdade, acho que todo mundo que entra na academia gosta, se identifica com alguma coisa que às vezes nem o cliente sabe o que é, né? De repente tem algum... Dentro eu tenho mais de 150 aulas fazendo parte da minha matriz. Caraca. E aí, quando abre uma academia, a gente vai lá e escolhe os pratos para fazer parte daquele cardápio. Coloquei 30 pratos lá desses 150. Cara, com certeza, assim, alguma dessas 30 aulas você, Gabriel, se identifica mais. Eu não sei se é corrida, se é yoga, se é funcional, se é crossfit. E, às vezes, nem o cliente sabe. Então, qual é o nosso dever de casa? É ter a equipe toda preparada na academia. Eu falo recepção, coordenador, professor de musculação também, porque ele tem, na maioria das vezes, o primeiro contato ou a oportunidade de conversar mais com o cliente no primeiro momento, de identificar o perfil dele e montar. Porque antigamente, assim, a gente falava professor de musculação, a gente pensava muito em um cara que montava a sua série. Sim. Né? Uma pessoa que vai montar minha série. Hoje em dia eu vejo o professor de musculação com a responsabilidade de montar a rotina semanal do aluno ali na academia. Então ele vai falar, você vai fazer essa série segunda, quarta e sexta, você vai fazer essa aula de yoga para cuidar da sua saúde mental terça e quinta. Só que se ele indicar uma atividade que o aluno não gosta, ferrou, não retém. Entendeu? Com então, certeza. Na verdade, a atividade boa é que você gosta, né? Qual é a melhor atividade para você, para ela, para ele? A que você gosta, que é a que você vai fazer. Não adianta me colocar numa aula, sei lá, vou dar um exemplo, uma aula de corrida. Se você não gosta de corrida, você não vai fazer. Exato. Mas se você gosta de um crossfit, você vai fazer. Então a gente tem esse dever de casa de identificar com a aula para direcionar o cliente para a aula certa. E aí, claro que dentro dessa aula certa, eu com a minha responsabilidade, né, na gerência nacional, eu faço o quê? Eu preparo o palco para esses professores brilharem. Então eu entrego ferramentas para essa galera fazer o melhor trabalho possível. Então, quando eu tenho um professor com uma sala, com equipamento, com piso, com temperatura, e chega cliente, ele não pode reclamar mais de nada. Então esse é o meu dever de casa. E o que a gente daqui a pouco vai falar do wearable lá, que a gente tá falando lá fora, mas hoje o que tá mais em alta, assim, dentro do que você tem visto, né, dentro da Bodytech, assim, as aulas estão bombando mais? Duas coisas eu acho que atendem bastante os clientes da Bodytech. Tem uma coisa que é inegável, tá todo mundo buscando aulas que cuidam da saúde mental. Todas as aulas nesse viés, yoga, pilates, tá tudo muito cheio, com fila na porta. Caraca. E eu percebo também muitos estúdios, muitas iniciativas particulares nesse sentido. E as aulas de alta intensidade com curta duração, né? Ou aulas de alta intensidade, porque as pessoas também
não é todo mundo que tem disponibilidade para ficar na academia o dia inteiro. Então, elas querem chegar lá, fazer o dever de casa, cuidar da saúde e se fizer uma aula com alta intensidade para você ter a sensação de que você cumpriu o seu dever de casa, é melhor ainda. Então, acho que essas duas aulas hoje, elas fazem muito sucesso. Legal que são antagônicas. É, Uma que é muito relaxada e outra que é o batimento lá nas alturas. Né? Na verdade, todas as aulas têm a sua tribo, Sim. sabe, Gabriel? Todo mundo sempre vai ter uma coisa que eu não falei aqui, que eu poderia falar também, cara, dança. Cara, as aulas de dança, todas elas. E a dança, né? Antigamente a gente tinha aula de dança. Era uma aula só e o professor botava vários ritmos. Hoje não, né? Tem várias metodologias. Então, assim, tem aula de dança, que todo mundo conhece, Zumba, né? Então, as músicas latinas, a coreografia assim assado, mais democrática, fácil de participar. A aula de dança é de fit dance, já é uma aula que tem uma relação, que é uma empresa que tem muita... as aulas são todas transmitidas online, nas redes sociais deles, então as pessoas se encontram ali no mundo físico com o que é oferecido no mundo online. Legal. Tem aula de dance mix, que já é uma mistura de tudo. Então, tudo tem derivado. Eu acho que a gente está... amadurecendo o nosso mercado e eu sempre me assustava que quando eu tinha oportunidade de ir para os Estados Unidos, para uma feira, ou visitar o mercado lá, eu chegava num quarteirão, aí no mesmo quarteirão tinha assim, um estúdio de yoga, um estúdio de bike, uma academia full service, que é uma academia que oferece tudo para todo mundo, uma academia low cost, que é uma academia com baixo custo operacional, tudo no mesmo quarteirão e tudo cheio. Eu falava assim, cara, como é que pode? O cara abre um estúdio de yoga do lado de uma academia que também tem aula de yoga. Por que esse cliente faz? Eu não entendia isso. Só que hoje, em função da experiência que é oferecida nas aulas, né, e desse direcionamento de público, eu consigo entender. Lá, claro, eles têm 20% da população inserida na rotina das academias, um pouco mais do que isso. Então, é mais fácil atender todo mundo, dá para arriscar. A gente está crescendo aqui, mas a gente... Ao contrário de alguns anos atrás, que a gente só via academias tradicionais, hoje a gente já vê mais academias de nicho, né? Mais modelos de negócio, vamos dizer assim. Então, acho que a gente está amadurecendo bastante. Legal esse pensamento realmente, né? Todo mundo no mesmo quarteirão, você fala, vamos se matar, né? Vamos morrer abraçado. Não, e tem mercado... Hoje no Brasil, você sabe esse número, mais ou menos, de penetração aí? Você falou 20% lá. Aqui, não, 9. Aumentou. E vem aumentando, a gente, né? Na verdade, assim, a gente ficou 10 anos aí com 5%, mas esse número é muito questionável, né? Porque é muito difícil você acertar. Sim. Mas a gente cresceu aí de um ano para o outro. Acho que está em torno... Eu posso estar enganado agora, me deu um branco, não sei se são 7 ou 9, mas a gente subiu. Saiu dos tradicionais 4,9 que tinha aí há não sei quantos anos, tá? Mas a gente ainda está abaixo de outros países, mas a gente melhorou bastante. Eu acho que a gente ainda vai crescer muito. Agora, você estava falando de coisas antagônicas, ao mesmo tempo que a gente está, sei lá, bem atrás de outros países, o Brasil é o segundo país do mundo em número de academias. Então, tem mais de 30 mil academias no Brasil. Caraca. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa de mais gente entrando, a gente tem muita academia. Tem muita gente. Por um lado é ruim porque o negócio fica mais difícil, né? Sim. O modelo de negócio fica mais difícil. Você precisa de gente. As academias sobrevivem de mensalidade. Então, todo mundo trabalhando para ter cliente. Então, o que a gente precisa os programas de televisão da vida falando que é importante se exercitar e a galera tendo essa consciência. Você falou aí no começo, né, que todo mundo sempre sabia que é importante, mas não levantava do sofá, né? Você vê, essa tendência é nítida, assim, de número de alunos, de lotação de aulas, você tem essas métricas e... Acho, e assim, uma coisa que é triste, mas é realidade, eu acho que a pandemia acabou ajudando a gente, né? Qual era a preocupação que a gente tinha na pandemia? Cara, uma pessoa debilitada fisicamente não pode pegar a doença. Ela se pegar, o risco é maior. Idoso não pode pegar. Então, as pessoas, né, que não eram fisicamente ativas, né, que não tinham uma condição de saúde muito boa, eram a mais expostas. E eu acho que todo mundo, quando passou por isso, percebeu que, assim, cara, vou me exercitar, vou cuidar da minha saúde para eu estar protegido. Então, eu acho que todo mundo teve esse start, essa virada de chave, né? Eu percebo isso em pessoas próximas, meus pais, e eu lembro, uma curiosidade também, pessoal, na época da pandemia, né? Eu
comecei a me relacionar com a minha esposa atual, e aí comecei a sair com ela e eu não sabia como era a vida dela. Só que nesse momento eu estava temporariamente ali na casa dos meus pais. Eu falei assim, cara, não posso encontrar com uma pessoa e voltar para casa dos meus pais. Vai ser uma baita Sim. responsabilidade. Sei lá, como ela se cuida, né? Aham. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, poxa, olha só, eu tô saindo aí com uma menina que eu não vou parar, eu não vou poder continuar morando aqui com vocês porque eu não posso expor vocês a esse tipo de situação. Então, esse era o nosso medo, né? E aí, cara, graças a Deus, hoje os dois estão na academia, os dois frequentando ali, tendo uma rotina de exercício. Eu acho que de uma Que forma legal. geral, todo mundo acabou se ligando nisso. Não, é muito, realmente é bom saber de quem tá, né, do lado que acaba vendo os números, né, que vai recebendo Claro, mais alunos, mas a gente acho que vendo essa tendência na corrida de rua também, né, mais muito, cheia, a parte de eventos matinais, né, os jovens bebendo menos e se encontrando com o esporte, muita isso gente. acaba sendo para vocês Muito maravilhoso também espaço como negócio, né? oferecendo esse tipo de proposta, né? Oferecendo de manhã um brunch, um café da Ah, manhã com uma aula de yoga, vende um ingresso, chama o professor. Eu acho que para o mercado do profissional de educação física também foi muito bom, né? uhum, Antigamente as pessoas ficavam muito restritas à atuação. Hoje em dia você recebe convite de empresas para oferecer uma tarde saudável, né? De um tá. condomínio para oferecer um evento. Então tá num parque, você pode, enfim, tomar iniciativa para fazer qualquer coisa. É, Você só como vende notícia boa, né? é, verdade. E como negócio é também disruptivo, né, cara? Que você sai daquele modelo de mensalidade para falar, pô, peraí, tem um negócio talvez B2B aqui, tem outros espaços. Com certeza, com certeza. Eu acho que possibilidade de atuação aí acabou virando infinito, né? Você pode montar um monte de coisa porque eu acho que tá com mercado para todo mundo. Não, legal. Esse é o caminho. É, cara, a gente tá falando lá fora um pouco sobre os wearables, né? E falar do, né, o Polar Club. Me conta um pouquinho dessa aula que você falou que tá com fila de espera e tudo. Como é que aula que é essa e como é que funciona de dar os wearables pra galera? E, É, Gabriel, há um tempo atrás, né? A gente ajustou, viajando, observei um pouquinho essas características de aula com alta intensidade. Aí a gente acabou, no primeiro momento no Brasil, a primeira aula que a gente usou um wearable, né, que usou um vestível, que foi um sensor de frequência cardíaca, foi a aula que a gente chama de cardio burn, que é uma aula que consiste em 8 minutos de corrida, 8 minutos de funcional e 8 minutos de remo. E tem 2 minutos de transição ali entre essas estações e a gente tem ali uma aula com 28 minutos mais ou menos, né? Então, se for somar tudo, é mais ou menos isso, 28 minutos. Essa aula a gente lançou já tem algum tempo, uma aula que a gente conseguiu colocar em muitas unidades do Brasil, tá? O que eu percebo, né, depois de tanto tempo, porque nesse ciclo de implantação de novos produtos, né, a gente faz toda a pesquisa, tem a ideia, desenvolve, implanta e continua ajustando Uhum. depois. Então, assim, a metodologia a gente ajustou, porque no começo a gente tinha colocado uma metodologia muito amarrada e o professor gostava, mas o fato da gente ter ali uma coisa muito engessada, eu acho que funciona muito bem, talvez, para o público estrangeiro, porque o Brasil é um dos únicos países que você precisa da graduação de educação física para atuar, né? Então, o nosso professor, ele passou ali 4 anos na faculdade. Quando você entrega para ele, depois da faculdade, o negócio pronto e fala assim, replica, às vezes ele pode se incomodar um pouquinho. Às vezes você, opa, deixa eu colocar o meu tempero É. aqui, deixa eu fazer do meu jeito. Né? Lá fora, como muitas vezes as pessoas fazem um curso de final de semana, vou dar o exemplo do CrossFit, faz um curso no final de semana, independente da sua formação, se você fizer a prova e passar, você está habilitado, talvez para eles seja legal mesmo ter uma coisa engessada, padronizada, porque eles conseguem crescer, Uhum. ter ganho em escala, porque eles não têm esse background, né, esse conhecimento. Mas no Brasil não, o professor é criativo. E aí a gente botou essa aula e a gente fez o contato com o pessoal da Polar, fez contato com vocês, desenhou enfim, todo esse processo de implantação, conversamos juntos de como seria esse processo, porque para a gente, operacionalmente, a gente falou, cara, como é que vai ser esse negócio de emprestar o sensor, né, e pegar depois de volta? Então, vocês explicaram, né, como é que pega, fica registrado, dá para traquear, dá para saber quem foi a última pessoa que pegou o sensor, não tem risco de perda. E a gente conseguiu perceber que a gente ter a aula de alta intensidade com uma informação na tela, né, que é a frequência cardíaca, o gasto calórico, tudo isso, né, gerando essa gamificação e mais do que a gamificação, gerando ali a integração dos alunos, cara, é um ganho
A gente cria uma tribo, né? E coletivas não tem jeito, é tribo. Criou a tribo tá andando junto, se veste junto, sai junto, vai para o aniversário junto, faz aula junto. E aí esse tipo de solução me ajuda. E aí, cara, a aula faz um baita sucesso, porque tem todos os aspectos que a gente busca para, hoje em dia, ter uma aula moderna, uma aula que conversa com o público. E o professor mais habilidoso, que tem habilidade para se comunicar, pô, brinca com essas informações o tempo todo, né? Porque você, além da sua habilidade, né, nata de se relacionar, você tem ali na tela a frequência cardíaca dos alunos, você tem, teoricamente, o esforço, né, as zonas de treinamento que cada um tá. Então, tudo isso ajuda bastante a gente ali no dia a dia da aula. Aí ele vai falando, ó, fulano, você tá fraco, pega aí, vai brincando com isso e vai criando... Vai ajustando, cria metas para a turma como um todo, que você consegue ver também, né, um gasto calórico ali do Polar Club aparece ali embaixo, o gasto calórico de todos os usuários no momento. Então, diga, estamos a 1.800 pessoas, vamos chegar a 2.000 juntos. Então, rola aquele senso de comunidade. E no final dessa aula é legal porque tem, entre aspas, ali, né, a premiação, né? Quem foi o senhor da zona, quem ficou mais tempo ali dentro da zona de frequência cardíaca, a proposta da aula, quem foi o mestre do intervalo, quem teve uma recuperação de frequência cardíaca mais rápida depois de chegar. Tudo isso aparece depois como informação. E, cara, ninguém vai embora da sala. Ninguém vai embora. Todo mundo fica ali, as pessoas hoje em dia ficam ali com o celular esperando para fazer o seu post, né? Para dizer, ó, hoje eu fui o senhor da zona. E aí fica ali com o telefone, quando aparece na televisão, ganhou. E aí o professor habilidoso fala, fulano de tal, você que ganhou, parabéns. Todo mundo já olha, já sabe quem é. Eu já participei de aula que a professora chegou no final e ainda fez o seguinte, falou assim, ó, hoje quem ganhou o senhor da zona foi o Gabriel. Gabriel, para quem não sabe, é o melhor dentista da Barra da Tijuca, hein? Ainda faz uma propaganda ainda do virou. cara. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, acho que, como eu falei, a gente entrega as ferramentas. Eu acredito que isso seja uma baita ferramenta. Eu adoraria ter isso na minha aula, se eu ministrasse esse tipo de aula. Aí cabe ao profissional usar essa ferramenta da melhor forma. Eu acho que esse é o nosso... Isso que eu fico o tempo todo lá brigando para a gente poder aproveitar essa oportunidade. A gente falou de motivação e tudo, o engajamento com isso acaba, acho que é o melhor do cenário, né? Que junta a parte social, né? Exatamente. Com a parte também da saúde. O que acontece que eu enfrento lá de não barreira nem dificuldade, mas o que eu tenho que administrar é porque, como é uma solução de fácil utilização, as outras aulas também querem usar. Então, assim, por que tem nessa aula e não tem na aula de bike? Na verdade, pode ter. A única questão é que eu tenho um número X de sensores e que eu tenho uma grade que às vezes os horários competem. Então, eu tenho que acabar escolhendo as aulas que tem. Então, para eu colocar na aula de bike, eu tenho que fazer aquisição. Então, isso aí só que a gente tem que conseguir administrar, né? Porque dá para ter, inclusive, em 2 aulas acontecendo ao mesmo tempo. Cabe a academia fazer um investimento. Então, é mais uma decisão nossa, estratégica mesmo. E eu fico até feliz quando alguém me cobra, né? Porque se alguém me cobra, é porque tá bom. É porque tá dando certo. Acho que isso é o... E você tem alguma taxa de retenção disso? Fala, cara, aulas com esse tipo de coisa, esse tipo de engajamento, tem uma retenção maior do público, eles ficam mais na academia, vão mais vezes? Eu hoje, assim, o percentual de ocupação das aulas coletivas na rede gira em torno de 60%. A ocupação máxima, né? Então, comparado com a ocupação máxima. Então, se eu tenho nas minhas salas hoje, né, digamos que eu tivesse ali 20 alunos, 20 vagas possíveis em cada aula, tá? Eu tenho ali em torno de uma média de 12, tá? Tô dando um exemplo. E esse percentual de ocupação, ele tá aumentando a cada ano que passa. E 60% de ocupação, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma aula com 100% de ocupação, claro que tem aulas que tem 40, 50, não dá pra gente acertar sempre. O que a gente busca é justamente essa eficiência. Então, eu venho aumentando esse percentual aí com o passar dos anos. Esse tipo de aula que eu tenho, um wearable, um vestível, algum tipo de tecnologia, gamificação, eu acredito que eu tenho ali pelo menos uns 5% acima, 5 a 10% acima de penetração comparado às outras aulas
né, mais cruas. Uhum. Mas aí, Gabriel, tem uma coisa que eu não posso deixar de destacar. Não adianta eu ter o wearable se eu não tiver um bom professor, e não adianta também eu ter um bom professor e não ter a tecnologia. Então, eu tenho que ter esse casamento para dar certo. Então, pode ter muita gente que fala assim, cara, mas aqui na minha academia eu tenho e não tá tão cheia. Ou eu tenho um professor que faz mais sucesso do que eu. Assim, ó, esse casamento é o casamento perfeito. Tá? Tenta encontrar o melhor professor possível, entrega para ele essa ferramenta. Nada vai ser mais imbatível do que isso. Então, queria deixar esse recado aí só para não ficar dúvidas em relação a isso. Não é só botar o wearable que vai dar certo, que é o sucesso. Tem que ter o treinamento, tem que ter a aula boa, tem que ter o espaço e principalmente o professor. Principalmente. E imagino também que essa galera que levantou do sofá e foi para cuidar da saúde querem essa pessoa... Porque tem gente que vai pra academia de qualquer jeito, não precisa da motivação. Já vai, seja, né, eu faço triatlo. Então eu sei que eu tenho que treinar e vou. Mas quando a pessoa vai ver essas coisas diferentes, ajuda essa pessoa na retenção, na motivação dela também de falar, eu vou pela cobrança social, talvez. Claro. Pô, a aula, a gente não bateu a meta de caloria, temos que bater. Ou também acho que você é profissional de educação física, então tinha muita gente que, puta, é muito chato, treinar é muito chato. E aí deixa de ser chato, passa a ser uma coisa um pouco mais lúdica também, né? Eu acho que o mais bacana é porque o nosso cliente, o nosso aluno, ele acaba criando não uma competição com os outros, mas uma comparação com os resultados que ele tem. Então ele consegue avaliar a melhoria da performance dele. Ele consegue perceber que com o passar do tempo, ele vai... fazendo teoricamente o mesmo esforço, ficando ali com uma frequência cardíaca mais baixa do que ele precisava fazer, porque ele está melhor condicionado. Então ele consegue perceber que depois do esforço ele recupera a frequência cardíaca dele também mais rápido, porque ele está melhor condicionado, né? Porque quando você não está treinando, eu dou um tiro aqui, demora 5 minutos para me... Tô ainda ofegante. Quando você está treinando, você dá um tiro, você rapidamente voltou. Então isso tudo aí consegue comparar, e você só vai conseguir comparar se você tiver o dado. Né? Então, acho que esse é o mistério, esse é o segredo. Você falou um pouco ali, você tinha até mostrado uns gráficos ali de tendência, né, que você pegou dos Estados Unidos. Fala um pouquinho que os wearables são a tendência que mudou. Comenta um pouquinho, por favor. Todos os anos, assim, tem uma pesquisa que é realizada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. É um documento que todo mundo espera, né? Vai chegando ali o mês de setembro, outubro, todo mundo fica ansioso porque esse documento chega como um paper mesmo, uma carta sagrada que todo mundo olha para onde a gente vai no ano que vem, né? Que são as fitness trends, as tendências do fitness para o ano que vai entrar. E o wearable technology, que é a tecnologia do vestível, que aí pode ser um monitor de frequência cardíaca, pode ser qualquer tracker, qualquer coisa que traqueia, né, que faz o monitoramento ali da sua performance, ele já há pelo menos 5 anos aparece ali entre as 20 tendências. E esse ano está novamente na primeira colocação mundial. Então, isso mostra que as pessoas estão usando essa tecnologia para traquear, para monitorar, né, o seu estilo de vida. E aí o estilo de vida de saúde, né? Do sono, de passos, de frequência cardíaca durante o exercício, de tudo. Isso é uma notícia muito legal. No Brasil, Gabriel, a gente ainda está atrás do mundo quando a gente fala dessa tecnologia. Aqui ainda está chegando. Antigamente a gente nem via, né? Isso aconteceu. Hoje em dia já tem aulas que a gente chega para emprestar e tem caso do cliente que fala assim, não, eu tenho o meu. Aí você pareia o dele. Pô, eu tenho o meu. Isso aí já acontece. Antigamente era assim, impensável a gente ter esse tipo de coisa. Então no Brasil a gente ainda está atrás, mas eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido aqui também. Então assim, essa tendência, esse documento, né, essa pesquisa acontece anualmente, é desenvolvida pelo American College e aí reúne profissionais de várias áreas da saúde, né, profissionais, gestores, né, nutricionistas, um monte de gente, aparecem as tendências do ano anterior, algumas supostas, e as pessoas vão lá votando. Enfim, a pesquisa aparece. E, cara, depois que aparecem lá as 20 tendências, eu acredito que todas as feiras, os desenvolvimentos de novas metodologias, os cursos técnicos de certificação profissional, tudo acaba se direcionando baseado nessas tendências, porque a chance de erro é menor, né? Para que eu vou inventar uma coisa que não está aparecendo como tendência no mundo? É loucura.
Eu não faria isso. Então, vai todo mundo aí nesse caminho. Sorte da Polar, com o Wearable Technology aparecendo lá, porque é um mercado muito grande em expansão, que eu acho que todo mundo vai se beneficiar. E bom também do Brasil acaba tem o delay que você já sabe a tendência antes de saber. Tipo, ó, vai ser tendência, é só acertar o timing também. Não é só, né? Mas Não, com você certeza. consegue ver e pegando E assim, essa onda aí. o Polar, né? A Polar, eu acho que a gente acaba. Deve ter gente que ainda confunde, né? Porque, como foi, se eu não estiver enganado, deve ter sido uma das precursoras aí nessa tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca. As pessoas olham qualquer relógio que monitora a frequência cardíaca e falam assim, deixa eu ver qual é o seu Polar, né? E é a marca. Virou sinônimo, né? Virou sinônimo. Mas eu acho que isso aí traz uma vantagem competitiva para vocês, na minha opinião, muito grande, em função da credibilidade. O próprio Polar Club, aí eu tô falando como usuário, ele é muito amigável, ele é muito fácil de mexer. Eu acho que a forma como as informações aparecem na televisão, cara, são muito claras. Os gráficos são muito bons também, tudo muito fácil, sabe? Então, eu gosto do sistema porque ele é fácil de usar e ele é democrático. Qualquer pessoa leiga vai ler e vai conseguir interpretar a informação. Eu acho que isso aí coloca vocês no patamar de destaque. Cara, a gente falou muito sobre a entrada, né? Muita gente vindo aí nesse período pós-pandemia e tal. Como manter essa relação de mais longo prazo, né? Entre a academia e o praticante? Isso aí, se você tiver essa resposta, me dá. Te vendo barato. Essa aí vai ser. Eu não vou nem divulgar para ninguém. Mas, assim, segredo nosso. Esse desafio, porque qual é o desafio, né? O cliente ele tem que passar pelo menos. Os primeiros 3 meses são cruciais. Tá? É o período que normalmente as pessoas desistem. E as academias, elas têm um ambiente intimidador para quem não pratica atividade física. Todo mundo aqui nessa sala tem um aspecto atlético, né? A galera ali do bastidor que ninguém tá vendo, tá todo mundo bem, só atleta, parabéns aí, sou atleta. Mas, pô, a nossa população não é assim, né? A nossa população não é assim. E aí imagina, pensa numa pessoa aí que você conhece, enfim, que não seja ativa, todo mundo, pensa aí, ó, não seja ativa, não frequenta academia, e você convida ela para frequentar a academia. Cara, ela vai entrar, se ela entrar na academia, dependendo do lugar, vai passar ali na musculação, vai ter área de peso livre, vai ter um cara jogando peso pro alto. Puf, já a primeira barreira. Fala assim, cara, não é para mim. Aí depois tem uma aula de step com uma coreografia super complicada. Ela fala assim, caraca, também não é para mim. Depois tem uma aula de bike que tá lá o Porta dos Fundos. O urso também não é para mim. Então, assim, é tudo muito assustador, né? Então, a gente tem que desenvolver, pelo menos ali dentro da Bodytech, a gente desenvolve algumas estratégias para manter e aumentar a quantidade de pontos de contato mesmo com os clientes que entram na academia para a gente poder cuidar da vida dele nos primeiros 3 meses. Até porque se ele passar dos primeiros 3 meses, ele começa a perceber o quê? Os benefícios. Sim. Pô, aí você, tô dormindo melhor. Pô, essa calça jeans estava apertada pra caramba, já tá um pouco mais folgada. Já teve uma mudança na composição corporal como consequência, né? Já tô menos estressado. Aí, pô, a gente passou do primeiro momento. Então, eu acho que o primeiro momento ali é crucial, porque você faz triatlon, né? Você acha que você vai continuar treinando? Eu não vou nem falar triatlon, tá? Porque você foi logo pro mais... mais complexo. Mais complexo. E uma coisa muito extenuante. Mas continuar se exercitando. Você acha que você pretende manter esse estilo de vida por quanto tempo? Ou eu estou te entrevistando? Não, é para sempre. Para sempre, né? A gente que tem esse estilo de vida, a gente não abre mais mão. Então, o que a gente tem que tentar fazer é isso. É construir essa rotina com as pessoas que têm essa dificuldade. Porque depois que ele tem essa rotina, ele não larga mais. E aí, Gabriel, acho que como consequência, cara, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, a gente vai ter muito mais idoso nas academias. Muito. Nossa. E aí a gente tem que se preparar já para isso, agora. Eu tenho que começar a pensar em aula coletiva para o público idoso, tenho que pensar no atendimento da musculação específico para o público idoso, entendeu? E eu não estou falando de público idoso, uma pessoa debilitada, não. É só um atendimento especial, um atendimento diferente, porque a pessoa ativa, idosa, ela está super bem.
Então, mas entender que a gente vai ter esse público daqui a alguns anos. Eu acredito muito nisso, muito de verdade. Envelhecendo com saúde, né? Com saúde. E aí as academias cheias. Aí vai estar todo mundo rindo, porque as academias vão estar cheias, vai estar todo mundo se exercitando. Eu acho que esse é o caminho. Não, é legal, já está projetando 30 anos, né? A gente está falando de tendência aqui para o ano seguinte, a gente está falando de 20, mas é isso, né? Porque acho que é isso. A pessoa que está começando a treinar agora, né? O pessoal já mais velho treinando, vai estar com 60, 70 e pegou o estilo de vida, não vai parar, né? Não vai querer. E realmente chegar na academia, tá a gente jogando peso, gritando, isso aí. E tudo é... O que a gente tem que cuidar da cara como a gente, da forma como a gente apresenta a academia nova para as pessoas que não se exercitam. Uhum. Então, assim, a sua pergunta, eu acho que serve muito para esse público. Sim. Né? A sua pergunta é que eu não tenho a resposta pronta. Mas, pô, como é que eu vou fazer essa pessoa continuar? Né? Como é que eu vou reter essa pessoa que sabe, começou, entrou, se assustou, mas sabe que é importante, mas não se sente bem? E, assim, tem dia que eu chego cansado pra caramba do trabalho, então à noite prefiro muito mais botar uma série lá na televisão, assistir, ver um filme, ficar ali com as minhas filhas, do que descer pra treinar, mas eu vou porque é importante. Sim. Então é a cultura, né? Mas legal essa métrica aí dos 3 meses, de saber que esse aí que é o ponto... É um ponto bem chave. É o ponto a gente mais... usa bastante esse indicador aí para tabular e para criar as nossas estratégias também. Tem que ter um norte, né? Assim, vamos cuidar dessas pessoas durante quanto tempo? Como é que vai ser? E aí tem todo um fluxo lá de atendimento, de direcionamento para as atividades e de aumentar a quantidade os pontos de contato. Legal. Né? Isso aí é um trabalho de formiguinha, dá trabalho, né? Porque a nossa mão de obra hoje também, ela tem muita rotatividade, então a gente está sempre treinando, toda hora treinamento, repetição para criar a cultura. E aí, imagino também como rede, né? O cara que usa, sei lá, a Bodytech no sul e vai para o Nordeste da Bodytech também tem que ter... ele tem que encontrar a mesma ou quase a mesma, Exato, né? tem que encontrar a mesma ou com regionalismos ali, mas tem que ser... Exatamente isso. Com regionalismo, mas não dá para chegar no lugar e ter uma experiência completamente diferente. Tem alguma coisa errada, né? E aí isso para a gente acaba sendo bom também, a possibilidade do cliente que viaja frequentar, porque a gente está presente nas principais capitais. Sim. Então, e a gente tem clientes que viajam. E é legal que eles trazem para a gente esse feedback. E aí o meu trabalho também é ir lá no coordenador e falar, o cliente foi aí, falou isso. Então a gente consegue ter o feedback do cliente, que para a gente é o melhor possível, né? É o real. Sim. E a gente estimula isso bastante. Com produto é mais fácil, né? Com serviço, ter uma padronização em serviço com pessoas é mais difícil. Mas, enfim, a gente está trabalha há bastante tempo já, então a gente já consegue ter de uma forma geral um padrão melhor. Dani, indo na reta final aqui, a gente tem isso aí, você não foi preparado para isso, que é de propósito, né? A gente fala, isso aqui é para trazer a surpresa, mas a gente tem 2 quadros aqui. Um é o dado que mudou tudo. Então, qual métrica que tem guiado suas decisões nesse teu momento de vida? Pode ser pessoal, profissional, atleta? Caramba, eu vou falar o seguinte. A métrica profissional, eu sou uma pessoa assim, na gerência nacional de coletivas, eu tenho uma relação muito direta com os indicadores de desempenho através da ocupação das aulas. Tá? Então, assim, falando no mundo corporativo, eu tenho que entender quais são as aulas certas, com os professores certos, nos horários certos, com a metodologia certa, para eu ter ali aquela ocupação com preenchimento legal. Então, no âmbito profissional é esse. No âmbito pessoal, eu tenho uma filha de 20 anos, uma filha de 10 e vou ter um filho agora em março. Caraca. Então eu faço filho de 10 em 10 dias. Então a minha métrica hoje é financeira. A minha métrica hoje é assim, cara, vai nascer em março e eu tenho que fazer uma obra e fazer um quarto. Então eu tô o tempo todo agora pensando em obra. Assim, cara, como é que eu vou fazer para conseguir honrar? Não dá nem para disfarçar. Essa é a minha métrica hoje. Então, eu acho que mas assim, são métricas distintas, mas também tem relação, né? Sim. Porque eu estou falando de percentual de ocupação dentro de uma aula para dar certo, que eu faço um investimento ali na mão de obra, que é o valor de hora-aula do professor, e para eu ter um cliente pagando a mensalidade. Então, no final, tudo é DRE. Sim, né? tudo é DRE. No final, tudo é DRE. DRE da família e DRE profissional.
Mas é isso, cara. Acho que é isso. Essa foi, acho que foi uma das melhores respostas que a gente teve nesse dos dados. Ó, é porque eu tô vivendo essa emoção agora, né? Então, como é que eu vou? Não, Não vou tá falar de certo. dinheiro tendo terceiro filho? De 10 em 10 anos A é galera muito começou bom. até a beber água ali, nervosa com o assunto. O Vini só tem um aí, Vini. Cuidado, quando der 10 anos, fique preocupado De aí. 10 em 10, cara. De 10 em 10. 10 em 10 é a métrica. E, cara, o que faz teu coração bater mais forte? Eu acho que é ver as pessoas conquistando o objetivo delas através da minha ajuda, do meu trabalho, como na gerência nacional. Então, como eu falei, eu sou o cara ali do bastidor, né? Eu preparo ali a metodologia, dou suporte nos treinamentos, especifico os espaços, o material, todas as ferramentas. Quando eu chego numa academia e vejo uma aula cheia, professor feliz, professor de coletivas, o que ele mais gosta na vida é aula cheia. Não tem outra coisa, entendeu? Ele gosta de subir no evento, no palco, ser aplaudido. Ele é artista, ele tem uma vaidade que é natural, que é normal e que é isso. Então, quando eu vejo ele feliz por causa disso, cara, opa, dever cumprido. Então, é um evento bem sucedido, é uma aula cheia, um professor feliz querendo ministrar mais aulas. Eu estou indo agora, como eu falei para você, para Uberlândia, fazer um processo seletivo, e quando eu vejo, a gente abriu lá o formulário de inscrição. Cara, gente pra caramba inscrito. E aí eu fiz uma segunda reunião com as pessoas que se inscreveram para a gente dar um segundo passo para fazer a avaliação prática. Amanhã eu tenho avaliação prática de 53 pessoas. A gente vai ficar ali provavelmente na equipe com umas 10 a 15. E quando eu chego lá, tá todo mundo motivado a trabalhar comigo, tá ali junto. Para mim é extremamente enriquecedor, porque eu acho que se eu não tivesse a experiência positiva nos outros lugares, não ia existir esse objeto de desejo, sabe? Então, ser transparente, ser leal no trabalho, cuidar das pessoas, traz pra gente essa tranquilidade. Pô, legal, cara. Pô, gente pra Beleza? caramba, hein, cara. 50 e poucas pessoas pra analisar amanhã pra escolher 15. Mas isso aí toda a unidade é assim, Só... graças a Deus. Não, é notícia boa assim, 53 para escolher 15, beleza, vão sobrar ali 35. Mas são pessoas que naturalmente vão ter em algum momento ali a oportunidade de trabalho, porque a gente também não começa a unidade com um monte de aula, né? A gente tem que ter um equilíbrio para ofertar alguma coisa na recepção, para falar assim, tem essa aula. A gente assume até uma ineficiência operacional no começo, porque não tem como encher. Mas depois a academia começa a crescer e a gente vai precisar atender essa demanda. Então, quem participou do processo e teve ali um bom desempenho, vai ter a sua chance em algum momento. Legal. Tá? Cara, obrigado. Bom que deu certo. Bom que deu certo essa agenda aí. Que bom, que bom. Agradeço aí a vocês, agradecer a todo o pessoal da Polar. Sempre foi uma marca que eu gostei, me identifico, agradeço o suporte no dia a dia. Eu acho que isso é importante. O Rodrigo sempre esteve muito próximo aí no dia a dia ali da operação, me dando suporte na configuração do Polar Club, né, no pareamento do dispositivo, que eu acho que é o detalhe que faz a diferença. Então, eu quero agradecer o convite. Para mim aqui isso aqui não é sacrifício nenhum, tá? Sucesso aí em Uberlândia aí, nova unidade, no quarto também do novo filho. O quarto já tá desenhado, agora é só executar. É isso, mas obrigado. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio aí do Polar Cash. Fiquem ligados. Até o próximo. Valeu. Um abraço.